Boa noite, meus caros. Nós combinamos de denominar essa conversa de hoje como Lições do Chico Xavier. E isso surgiu porque, aproveitando uns dias em casa agora, em função dessa gripe que eu acabei pegando, eu aproveitei o tempo e assisti um DVD, dois DVDs, que reproduzem um programa de televisão da década de 70, chamado Pinga Fogo. Foram duas sessões, dois programas que aconteceram na antiga TV Tupi, onde o entrevistado foi o Chico Xavier. E o Chico foi entrevistado nos dois programas com um grupo diferente de pessoas, mas nos dois programas, os jornalistas que organizaram o trabalho tiveram o cuidado de convidar como entrevistadores pessoas bem diferentes. Pessoas que conheciam alguma coisa sobre a doutrina espírita, pessoas que eram absolutamente contrários à doutrina espírita, pessoas que não acreditavam em nada a respeito de espiritualidade, pessoas católicas, evangélicas, enfim. Um grupo muito variado e muito preparado, cada um com as suas convicções. E o programa, que dura ao todo mais de 6 horas, os dois programas, um fato inédito na televisão brasileira, que era um programa ao vivo, e nas duas edições se estendeu muito além do tempo, porque a audiência estava exigindo e a direção da televisão compreendeu que isso era importante. E naqueles dois programas, Chico mostra, diferente até do que se conhecia dele, porque eu, pelo menos, só conhecia Chico, só ouvia falar de Chico, a respeito de alguns livros de autoria dele. Aliás, e corrigindo, né? Livros que ele psicografou, mas não eram de autoria dele. Autoria do mundo espiritual, que transmitia aquelas informações através dele. Eu tinha assistido notícias sobre o Chico só quase que folclóricas, né? E tendo a oportunidade de vê-lo falando a respeito de si próprio e do seu entendimento sobre a vida durante mais de 6 horas, foi uma coisa muito interessante que fez pensar. Então, combinei com a Regina, quando ela me ligou a respeito dessa atividade de hoje. Eu disse, não, nós vamos falar sobre isso. As lições do Chico, e vamos tentar, quem sabe, se for necessário, até alguns meses seguidos, quando tiver essa oportunidade de trabalhar aqui, em cada uma delas tentar lembrar para todos nós alguma das lições do Chico Xavier. Para quem está chegando aqui nesta casa, quem está se aproximando da doutrina espírita, tentando conhecer alguma coisa, vamos dar algumas informações bem básicas, mas extremamente importantes. Chico Xavier é reconhecido no meio espírita como talvez o médium mais, a palavra adequada não é mais importante, mas o mais bem dotado médium do século XX. Não o mais importante, e se eu ficar dizendo que o Chico é mais importante, daqui a pouco ele aparece aqui para puxar as orelhas, porque ele não admitia isso, né? Mas era, sem dúvida, um dos médiuns mais bem dotados. E Chico, e ele insistia que o nome dele era só esse, Chico, não precisava ter mais nada, ele aparece nas entrevistas que ele deu ao longo da vida, nas revistas espíritas, nos jornais dos centros espíritas, e de modo especial nesses dois programas Pinga Fogo, ele aparece como uma pessoa com uma característica de personalidade muito marcante, que é a mais absoluta humildade. Chico, em todas as manifestações onde ele falava a respeito dele e do trabalho que ele exercia, ele insistia em dizer que ele não tinha mérito nenhum, que ele era um simples trabalhador e que ele precisava desenvolver o trabalho simplesmente porque ele tinha assumido um compromisso. E aí ele já dava a primeira lição. Ele disse, esse compromisso eu assumi ainda no mundo espiritual e em meu próprio favor. Então ele diz assim, eu tenho que aprender
a exercer a humildade, mas na verdade eu sou extremamente egoísta e orgulhoso. E eu tento exercer a humildade combatendo o meu egoísmo e o meu orgulho. É estranho, né? Tentar entender isso. Mas num dos momentos do programa Pinga Fogo, um dos participantes, duvidando da capacidade do Chico de ter escrito 416 livros, alguns em inglês, 2 em inglês, 1 em francês, alguns com outras pessoas sendo reproduzidos em capítulos alternados, uns capítulos por ele em Minas Gerais, outros capítulos por outro companheiro no Rio de Janeiro, sem se conversarem. Duvidando da capacidade dele, perguntou para o Chico qual era que tipo de estudo ele tinha feito, qual era o tamanho da biblioteca dele, como é que ele conseguia compreender tudo aquilo. E aí Chico dá a primeira e primeiríssima lição de humildade, mas que deve nos fazer pensar também. Às vezes, para todos nós aqui, né, que às vezes por pequenas conquistas, e normalmente materiais, nós acabamos nos colocando para nós mesmos um pedestal muito grande. E Chico disse o seguinte: eu não tenho estudo nenhum. Eu estudei até no que na época se chamava de curso primário, né? Estudei 5 anos em escola, depois tive que parar de estudar porque precisei trabalhar. Fui trabalhar com 12 anos de idade. E ele disse: eu nunca mais estudei. Sempre tive vontade, mas não consigo. E ele disse: de qualquer modo, um dia Emmanuel me disse que eu não devia me preocupar em estudar, porque eu havia assumido um compromisso pessoal e com o mundo espiritual de tentar aprender a humildade. Por quê? Perguntaram os entrevistadores. Ele disse: olha, Emmanuel me diz que eu, numa vida anterior, eu abusei muito da minha inteligência. Então agora eu me programei, de acordo com os meus amigos do mundo espiritual, para vir nesta vida sem nenhuma demonstração de inteligência e de preparo. O que demonstra de novo uma outra prática de demonstração de humildade. Os amigos de Chico Xavier, que nós temos aqui na livraria um livro que comentários sobre a vida do Chico, onde vários amigos dele, amigos de infância, dão depoimento a respeito dele, todos são unânimes em dizer que o Chico era uma pessoa extremamente inteligente. Nós costumamos, às vezes, imaginar que inteligência é quem estudou muito, mas tem gente que estudou muito, aprendeu muito e nem por isso é mais inteligente que a média. Chico era um homem inteligentíssimo, apesar de sem estudo e sem conhecimento formal da vida. Mas aonde ele se demonstrava a inteligência dele? Ele também disse que ele aprendeu a usar um pouquinho de inteligência ao longo da vida. Quando nós sabemos um pouco mais sobre a vida do Chico, nós vamos descobrir que a biografia dele é muito peculiar. Perdeu a mãe como menino ainda, 5 anos de idade, uma família imensa. O pai foi obrigado a distribuir os filhos entre os parentes e os conhecidos, porque não tinha condição de criá-los. O pai casa de novo, tem mais uma outra quantidade grande de filhos. Então ele tem uma infância extremamente difícil sobre o aspecto material e até sobre o aspecto amoroso, porque a madrinha, que era como ele chamava madrasta, durante muito tempo não conseguia entender o que acontecia com o Chico e por muito tempo foi até uma verdadeira inimiga dentro dele dentro de casa. E Chico, com toda aquela dificuldade da vida, trabalho muito intenso como criança, trabalhando numa fábrica, depois trabalhando num armazém, mas desde a mais tenra infância, ele demonstra a inteligência superior que ele tinha no trato com as outras pessoas. E aí uma coisa importante, eu acho que é uma das lições que nós devemos reconhecer. A pessoa inteligente, ela, em primeiro lugar, ela reconhece de fato o que é ser inteligente. Que não é simplesmente acumular títulos, acumular diplomas, mas é usar o conhecimento que adquire
seja ele um conhecimento formal, seja um conhecimento de vida, numa condição de relacionamento adequado com as outras pessoas. E sob esse aspecto, o Chico acumulou no mundo espiritual diversos títulos de doutorado, estou certo disso. Porque desde os primeiros tempos de vida, nas condições mais simples que ele teve, nos relacionamentos, que ele foi desenvolvendo com as pessoas ao longo do tempo, ele insistia com ele próprio que ele deveria ser extremamente humilde com todas as outras pessoas. Porque ele disse o seguinte: eu moro aqui no interior do Brasil, numa cidadezinha pequena, tenho que fazer muito esforço para sobreviver, uma família pobre, muito grande, e ele durante muito tempo foi o principal provedor da família, quando o próprio pai adoeceu também. Ele disse: eu faço um esforço imenso, mas as minhas dificuldades, todas elas são materiais. Ele disse: nunca me faltou um abraço de um amigo, uma palavra amorosa, nunca me faltou amparo espiritual. Ele diz: mesmo quando antes de eu conhecer a realidade do mundo espiritual, eu tinha o meu amparo no Padre Sebastião, era o padre da igreja onde ele frequentava, onde ele recebeu a primeira informação religiosa da vida dele. Ele disse: então nunca me faltou nada. Portanto, eu não posso deixar de atender nenhuma das pessoas, em qualquer circunstância que elas me peçam auxílio. Quando ele, ao longo da vida dele, ao longo da juventude, ele vai firmando o desenvolvimento da mediunidade, que ele foi aos poucos aprendendo, como é natural, ninguém aprende nada muito rapidamente. Ele foi exercitando tudo isso e ele resolveu, um dia, nas conversas que ele teve com o mentor, Emmanuel, ele disse que ele resolveu aceitar o desafio que Emmanuel propunha para ele, que era de trabalhar incessantemente, não só diretamente a favor das pessoas que ele conhecia e que procuravam no centro espírita que ele fundou lá em Pedro Leopoldo, ou na casa dele mesmo, fora dos horários de trabalho do centro, ou no local de trabalho, onde ele sempre foi assediado por pessoas pedindo auxílio de todo tipo que se possa imaginar. O Chico disse que propôs para ele próprio que ele jamais deixaria uma pessoa voltar para casa sem ele fazer alguma coisa por ela. Nem que fosse um abraço, nem que fosse um sorriso. E esta trajetória do Chico, ela tem várias facetas, né? Nós podemos olhar o Chico absolutamente religioso, muito marcado na atividade espírita dele ainda, pelos aprendizados que ele teve na Igreja Católica. Então, ele se dizia um servidor de Nosso Senhor Jesus Cristo, usando uma terminologia católica ainda. Ele também foi, ao mesmo tempo, um enorme divulgador de novidades que a ciência depois veio comprovar. Através dos livros que ele edita, que ele psicografa, recebendo as informações do mundo espiritual, uma série de avanços científicos e tecnológicos que a humanidade hoje conhece, a começar pela televisão, tão presente em nossas vidas, Chico antecipou a existência dela por dezenas de anos, nas obras que ele próprio aprendeu a divulgar. Chico também tem um outro aspecto do homem de inteligência, o homem de pensamento, aquele que, utilizando bem mesmo as oportunidades que tinha, ele aproveitava todo o tempo que ele tinha disponível, que era muito pouco, tirando o trabalho, tirando as 4 horas de sono que ele se dava o direito de usar todas as noites, o tempo que as pessoas o procuravam e pediam conselhos e orientações, os poucos minutos que sobravam para ele, Chico declarava que usava aquele tempo para pensar naquelas informações que ele recebia, que ele precisava aprender um pouco mais. Porque ele dizia, e ele repete isso no programa, e sendo provocado por alguns dos entrevistadores, ele demonstra que de fato não sabia. Ele disse que muitas das palavras que ele recebia
através da mediunidade, e que consta nos livros dele, ele não conseguia entender. Ele não conseguia entender algumas palavras, não conseguia entender a construção de frases. Ele não conseguia entender a beleza da poesia que ele recebia. Então ele disse que ele usava o tempo que lhe sobrava para estudar. E aí, nesta hora, um dos entrevistadores disse assim, bom, mas se tu diz isso, que não conhece o significado, e estuda isso, tu quer estar, de fato, contradizendo a tua afirmação anterior de que tu não nasceste nesta vida com uma inteligência muito grande, tu está tentando aprimorar a tua inteligência. Ele disse sim, e a gente só aprimora aquilo que a gente não tem, eu tenho um pouquinho a escala. Eu reconheço que eu sou muito limitado e eu tenho que aprender um pouco mais. Qual é o objetivo de aprender um pouco mais, Chico? Ele disse, na próxima comunicação, quando eu aprendo uma palavra nova, ou o sentido de uma frase, na próxima comunicação ela vem mais fácil. Eu não resisto tanto à comunicação, o meu trabalho com o mundo espiritual é melhor. Então esse é um exemplo, né, de vida que nós podemos observar no Chico, sem nenhuma pretensão de que nós sejamos próximos da habilidade e da capacidade intelectual e mediúnica e espiritual do Chico, mas são lições que nós devemos tomar da vida dele. Deixar de lado aquilo que é, às vezes, tão importante para tanta gente, né, que é a posição social, mas utilizar a vida rigorosamente naquilo que ela tem importância, que é o aprendizado para o próprio desenvolvimento espiritual. Chico, quando dizia que ele exercia a humildade para combater o próprio orgulho e o próprio egoísmo, ele dizia exatamente isso. Se eu ficar utilizando o conhecimento que eu recebo através da ação mediúnica e eu desenvolver a mim próprio, eu aprender um pouco mais e eu me programar e me preparar para um futuro mais brilhante sob o aspecto intelectual e moral, mas se eu não estender a mão ao próximo, esse avanço não tem valor nenhum. Ele disse, a humildade não significa a gente dizer que sabe pouco, mas a humildade significa entender qual é o nosso papel na vida. E ele, de novo, repete sempre a expressão, nosso Senhor Jesus Cristo, que é como ele gostava de chamar, né? Ele foi um trabalhador a favor dos outros. Nunca fez nada para si próprio. E ele disse, eu tento seguir os passos dele com a minha limitadíssima capacidade. Vejam só, a capacidade do Chico era tão grande, mas seguramente escorada numa disposição de bem utilizar essa capacidade, que ele, ao longo da vida dele, dos livros que ele psicografou, ele nos traz lições tão fantásticas e tão imensas em cada página psicografada, que quando eu sentei aqui ao lado da Lilian, eu peguei este livro, Fonte Viva, do Chico, ditado pelo Emmanuel, e eu abri ao acaso. E olha só o acaso fantástico que me deu isso, né? Acaso. Chama-se Nossa Marcha, este pequeno trecho. E uma palavra do Evangelho de Marcos, perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu faça? Emmanuel, através do Chico, faz o seguinte comentário. Cada aprendiz em sua lição. Cada trabalhador na tarefa que lhe foi comedida. Cada vaso em sua utilidade. Cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem um testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder. Solicitou a visão. Entretanto, quanta gente roga
acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpretada, responde em prejuízo próprio. Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem. Nas mais aflitivas passagens de retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa oportunidade e proveitosa oportunidade de trabalho, que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Esta frase anterior, parágrafo anterior, lembra-te que por vezes perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Eu acho que essa frase ela é extremamente importante e muito apropriada ao dia de hoje. Hoje, no mundo ocidental, na cristandade de modo geral, nós todos utilizamos essa como herança bendita da Igreja Católica, a comemoração do Dia de Finados, onde boa parte das pessoas na nossa sociedade acabam utilizando isso como um dia de depressão, um dia de tristeza, um dia de dor, de sofrimento, de saudade. Esse texto do Emmanuel, ditado por Chico, ele nos responde que nós devemos encarar os dias que nem hoje e todos os dias da vida de um modo um pouco diferente, utilizando essas lições dele. Chico disse que aprendeu a sufocar, é esta palavra que ele utilizou até o fim da vida. Sufocar a saudade que ele tinha da mãe, da mãezinha, como ele chamava, dos irmãos que faleceram ao longo do tempo, do pai, dos amigos. Ele diz que sufocava esta saudade lembrando das palavras do próprio Emmanuel, quando, numa das conversas com ele, disse: Chico, tu, ao longo do tempo, ao longo das várias existências, tu desenvolvesse muito a tua inteligência. Nesta vida, tu vai vir com a inteligência preservada, como sempre se preserva, mas vem sem cultura. Aproveita isso como um exercício de humildade e te lembra da promessa do Cristo. Não existe morte. A mãezinha, os irmãos, o pai, os amigos não estão mortos, porque a morte tem o caráter de definitivo. Ele disse que ninguém está morto. Cristo provou, demonstrou para quem quisesse ver naquela época e quem teve a capacidade de acreditar que a morte é uma falácia, ela não existe. É só a mudança de estado da própria alma. Emmanuel continua dizendo para ele: aproveita e, quando sentir saudade, exercita para exercer a boa saudade. A saudade amorosa, a saudade onde nós devemos nos lembrar daqueles que partiram, não com dor, com sofrimento, às vezes com desejo até de raiva do Criador por ter nos tirado aquela pessoa. Se eles não estão longe, não estão no cemitério, estão via de regra próximo de nós, e exercita cada vez mais, com humildade e inteligência, a boa saudade. A saudade amorosa, a saudade de lembrar daqueles que partiram com carinho, preferindo lembrar, em vez de uma lembrança chorosa, lembrar de uma ocasião bem alegre, onde uma grande risada, aquela risada de amizade, de alegria, de felicidade, fez parte da vida de quem partiu, junto com aqueles que aqui estão, como todos nós. Esta lição do Chico, ela é extremamente apropriada, não só para o dia de hoje, né? Porque, como nós dissemos, nós estamos comemorando hoje uma tradição da Igreja Católica, que
perpassa hoje para o mundo todo. Mas é só uma tradição. Na verdade, a nós que já estamos tentando entender um pouco mais o significado profundo da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo, eles estão nos dizendo a cada dia que a vida tem facetas imensas. E a principal característica dessa vida, com tantas facetas diferentes, é que ela é constante e permanente em todos nós. Todos nós que estamos na Terra, encarnados e desencarnados, temos ligação uns com os outros. Todos nós estamos aqui fazendo parte das mesmas atribuições de procurar nos desenvolver mutuamente. Como criados fomos absolutamente iguais, simples e ignorantes, assim como o mundo espiritual transmitiu para Kardec essa informação no Livro dos Espíritos, também nos dizem que todos nós chegaremos, cada um a seu tempo, mas todos nós chegaremos num estado de felicidade absoluta. O exemplo do Chico, de humildade absoluta, numa luta constante, tentando combater o seu próprio egoísmo, ninguém imagina que nós todos podemos, a partir de agora, imitar a vida do Chico. Provavelmente precisamos de algumas vidas para aprender tudo isso. Mas, usando uma palavra, uma frase do próprio Chico, nós não podemos mudar o nosso passado. Cada um de nós tem um passado alegre, mais sombrio, menos sombrio, não importa. Todos nós temos o passado e tudo aquilo que passou na nossa vida está no passado, já passou. Nós podemos, a partir de agora, a partir de cada momento de decisão, mudar o nosso próprio futuro. Onde não precisemos, quem sabe, se nós mudarmos a partir de agora as nossas atitudes com aqueles que dividem a vida conosco, nós não precisamos passar pelas provas tão fortes que o próprio Chico disse que teve que passar numa infância extremamente sofrida, dolorida, mas encarada de bom ânimo. Porque a inteligência que ele tinha, que desenvolveu ao longo das vidas, dizia para ele que era muito mais inteligente ele entender a condição de vida que tinha e se dedicar cada dia mais a serviço do próximo do que ficar reclamando, do que ficar lutando contra as circunstâncias da própria vida. E Chico decidiu e fez isto. Sem dúvida nenhuma, se hoje o mundo espiritual está mais alegre, é porque lá tem o Chico, ainda continuando, permanentemente trabalhando e ensinando todas as pessoas a que cada um desenvolva cada vez mais o seu espírito de humildade, mas em contraponto ao orgulho, que o próprio Chico sempre nos avisou que era a maior chaga da humanidade. Nós todos, e não há ensinamento mais básico, ao mesmo tempo mais importante, da doutrina espírita, é este. Nós todos fomos criados absolutamente iguais, simples e ignorantes. E cada um recebeu, neste momento da criação, a possibilidade de usar a sua liberdade de escolha para traçar o próprio caminho. É o que nós fazemos. O que nós podemos fazer hoje, nesta condição de desenvolvimento que o nosso mundo está, é olhar para o lado, olhar para o próximo, olhar para essas pessoas com este gabarito intelectual e moral que nem o Chico e aprender com ele. As lições de Chico são imensas. Vamos lembrar hoje, só hoje, porque vamos voltar a este assunto em outras ocasiões, desta lição de humildade absoluta. Não a humildade de se fazer menor, mas a humildade de se reconhecer um caminhante nessa vida. Muito obrigado.